Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão para mais uma aulinha? Agora o assunto é novíssimo, né? Vamos para matrizes, pessoal. Bom, primeiro, aqui veja só, aqui a coisa vai ser um pouquinho diferente, tá? Como tem muita teoria, porque tem muita peculiaridade nesse assunto, nós vamos ter que fazer uma teoria, 2 probleminhas, mais uma teoria, mais 3 probleminhas, mais uma teoria, mais 2 probleminhas. Então, aqui nós vamos ter que separar, são 4 aulas de matrizes, vai ser sempre teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício, para trancar o assunto. Então, são 4 aulas, dá para trabalhar bem, mas a gente vai fazer um pouco, um módulo diferente daquilo que nós estamos acostumados. Pessoal, primeiro, uma coisa que é muito clássica, que é, uma pergunta que eu sempre faço para todos vocês, determinante, né? Então a diferença entre matrizes, de uma matriz e de um determinante, né? Então vamos deixar bem claro o seguinte, quando você fala numa matriz, você fala em uma tabela de números. Então matrizes são tabelas de números, tá certo? E quando você fala em determinante, você fala em um único número. Então, determinante é um número e matriz é uma tabela de números. Então, algumas matrizes específicas, que são as matrizes que formam quadrados, né? Imagina um quadradinho bonitinho, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, quadradinho, né? Então, quando você tem uma matriz que é um quadrado, você resolve essa matriz que é um quadrado e você chega num número, esse número é chamado de determinante. Então, se alguém perguntar para vocês o que é uma matriz, você vai olhar uma tabela de números. O que é determinante? O determinante é um número que você tira da resolução de uma tabela de números, a resolução de uma matriz específica, que é a matriz quadrada. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa para você entender bem a diferença. A segunda, pessoal, que é super importante, como é que a gente representa uma matriz? Então, imagine uma matriz A. Então, eu vou representar sempre por letras maiúsculas, A, B, C, D, M, N, né? Então, são as matrizes. Aí, os elementos das matrizes. Então, os elementos eu vou indicar por letra minúscula. Então, Azinho, por exemplo. Tá? Então, A é a representação letra maiúscula da matriz, da tabela, e Azinho é o elemento dessa tabela, né? Dessa matriz. Aí, ele vai estar sempre numa linha e numa coluna, que eu vou chamar de I e de J. Então, o I é a linha que você está. Eu sempre falo assim, pessoal, na sala de aula, se nós estivéssemos juntos agora, eu falo, ó, essa sala de aula é uma matriz. Nós temos linhas e nós temos colunas, tá certo ou não? Então, a linha, que é o primeiro número que aparecer aqui, é a linha que você está sentado. Você na primeira linha, segunda linha, terceira linha, e assim vai. E o J é a coluna que você está sentado, coluna. Então você tem uma linha e uma coluna que você está sentado. Então linhas, então imagine que nós estamos na sala de aula, são as linhas, ok? E as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, para a posição exata de vocês na carteira, na sala de aula, né? A posição que vocês estão aí, na sala de aula. Coluna. Depois tem o tamanho da sala, o tamanho da matriz e o tamanho da tabela. Que eu vou indicar por M por N, M por N. Então M, pessoal, é o número de linhas. Número de linhas. E o N é o número de colunas. Então, olha só que legal. Os elementos, linha que o elemento está, coluna que o elemento está, número de linhas da matriz, número de colunas da matriz. Então, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui para você enxergar um pouco melhor. Desenhe lá uma matriz A, formado pelos elementos A e J, né? 2 por 3, olha lá. Quando você fala 2 por 3, você está dizendo que a matriz tem 2 linhas por 3 colunas. Vamos desenhar a matriz, olha que legal. Ó. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Olha lá, pessoal, ó. 2 linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 colunas, 1, 2, 3 colunas. Matriz eu posso sempre representar com um colchete ou com um parênteses grandão. Então aqui é linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Olha lá, ó. Então a matriz representada genericamente falando, ó, 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz não é um quadrado. Para ser um quadrado tinha que ser 2 por 2, exemplo, né? Ou 3 por 3. Aí seria um exemplo de uma matriz quadrada. Olha lá a representação da matriz genericamente, pessoal.
Aí o que vai acontecer no vestibular? Eles vão dar sempre uma lei de formação. Então imagine que ele fala assim, ó, imagine que a lei de formação dessa matriz é cada elemento A e J, eu consigo ele somando I com J. Eu vou inventar, tá? Então, a elemento I somado com J, você tira os elementos dessa matriz. Então, como é que eu escreveria a matriz A agora? Ó, matriz A, eu vou escrever da seguinte maneira. Não é I somado com J? Então, é 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. É I somado com J, pessoal. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Olha lá, ó. Então, somei I com J, I com J, I com J. Então, eu obtive o quê? A matriz formada pelos elementos A e J, onde o I se soma com o J e você obtém o elemento. Está lá a matriz A, tá certo? Então, isso é um exemplo de uma matriz 2 por 3 e tem uma lei de formação e você somou os elementos dessa lei de formação. Depois, pessoal, existem algumas peculiaridades. Por exemplo, o que seria A elevado a T? A elevado a T significa transposta de A. A transposta de A é uma matriz onde o que é linha vira coluna. Então ela é assim, ó. A primeira linha 2, 3, 4 vira a primeira coluna 2, 3, 4. A segunda linha 3, 4, 5 vira a segunda coluna 3, 4, 5. Então se a matriz A é uma matriz 2 por 3, a sua transposta, que eu indico por A elevado a 3, A elevado a T, é uma 3 por 2. Olha lá. Ó. Agora ela tem 3 linhas por 2 colunas. Então a transposta, o que é I vira J, o que é J vira I. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Tá certo? Então isso significa a transposta de uma matriz. Bom, algumas outras propriedades importantes aí. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para pegar um número e multiplicar por uma matriz? Que a gente fala um número escalar por uma matriz. Quando você tem um número vezes uma matriz, você multiplica todos os elementos da matriz. Então, por exemplo, 2 vezes a matriz A vai ficar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Olha lá, ó. 2 vezes a matriz A. Multipliquei todos os elementos por 2. Tá certo? Aí, soma de matrizes ou subtração de matrizes. Soma pelo elemento oposto que a gente fala, né? Então, imagine que você tem a matriz A somado com a matriz 2A. Note que, para você somar matriz, elas devem ter o mesmo tamanho. Tem que ser da mesma ordem, porque você vai somar correspondente com correspondente. Então, por exemplo, a matriz A somado com a matriz 2A é o primeiro elemento da A somado com o primeiro elemento da 2A. Então é 2 mais 4. Olha lá, pessoal. Ó. 2 mais 4. 6. Depois, segundo elemento, o elemento que está na posição 1, 2, somado com o elemento que está na posição 1, 2. 3 mais 6, 9. Olha lá. Ó. Tá certo? Depois, pessoal, elemento que está na posição 1, 3, somado com o elemento que está na posição 3. 4 mais 8, 12. Aí, ó. Depois, elemento que está na posição 2, 1, somado com o elemento que está na posição 2, 1. 3 mais 6, 9. Depois, pessoal, elemento que está na posição 2, 2, com o elemento que está na posição 2, 2. 4 mais 8, 12. E para finalizar, elemento que está na posição 2, 3, somado com o elemento que está na posição 2, 3, 5 mais 10, 15. Então, na adição de matrizes, vocês observaram que as matrizes devem ter o mesmo tamanho ou a mesma ordem, né? Senão você não consegue somar, porque é correspondente com correspondente. Então, o que nós vimos? Que a matriz genericamente se escreve assim, com linhas e colunas, representamos por letras minúsculas os elementos, né? Depois, tem uma lei de formação, sempre ele vai vir com uma lei de formação. Se ele não der a matriz pronta, ele vai inventar uma lei de formação. Isso é super importante também. Depois, a transposta de uma matriz, você pega o que é linha, vira coluna. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim sucessivamente. Tá certo? Depois, um número vezes uma matriz, você multiplica todos os elementos da matriz, sem nenhum estresse, multiplica todo mundo pelo número. E adição de matrizes, você adiciona correspondente com correspondente. Eu não falei nada porque é uma coisa muito óbvia e muito tranquila. A matriz oposta, pessoal, a matriz menos A, você multiplica todos os elementos de A
por menos 1. Então ficaria menos 2, menos 3, menos 4, menos 3, menos 4 e menos 5. A matriz oposta, quer dizer, você multiplica o elemento por menos 1, troca o sinal de todo mundo, né? Então essa seria a nossa primeira parte, pessoal, da nossa teoria, né? Então, como é que se constrói uma matriz? O que é uma matriz, né? Lei de formação, transposta, multiplicação de um número em uma matriz e adição de matrizes. Essa é a nossa primeira parte da teoria. Olha, é uma coisa extensa. Vamos fazer 2 probleminhas nessa primeira parte, pessoal, para a gente finalizar essa primeira etapa. Vamos lá, então. Exercício número 1. Dê uma olhada na tela. Exercício 1 está no caderno de vocês aí, na página 163, aula 33, 34. Vamos lá, exercício 1. Pessoal, exercício número 1, bem a nossa teoria para fixar bem o assunto. Caiu no UFSCar, olha lá, que seria o nosso Enem, moçada. Matriz M, formada pelos elementos M e J, lá, tá vendo? Letra maiúscula, letra minúscula, representação. Tamanho dessa matriz, 2 por 3. Então, o primeiro passo, quando ele dá a matriz, é você colocar os elementos, né? M11, M12, M13, né? Então, por quê? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Depois, M21, M22, M23. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3. Linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Está lá a matriz representada. Lei de formação, pessoal. Cada elemento é j ao quadrado menos i ao quadrado. Então eu não vou fazer direto não, ó. J ao quadrado menos i ao quadrado é 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, ó o meu elemento. J ao quadrado menos i ao quadrado, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. J ao quadrado menos i ao quadrado, 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Olha lá só o meu elemento. J ao quadrado menos i ao quadrado, 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. J ao quadrado menos i ao quadrado, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E j ao quadrado menos i ao quadrado, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Olha só que legal, pessoal. Então, quem que é a nossa matriz M? Eu vou colocar parênteses aqui só para deixar bem claro que pode ser colchete ou parênteses. 1 menos 1 é 0. 2 ao quadrado é 3 menos 1 é 2. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1 é 8. 1 menos 4 é menos 3, 4 menos 4 é 0, e 9 menos 4 é 5. Olha só a matriz M, pessoal, UFSCar, moçada! Matriz M construída direitinho aí para vocês, letra A. O que é o UFSCar pediu na letra B? Transposta da matriz M. O que nós aprendemos, pessoal, agora há pouco? Se a matriz M é 2 por 3... a transposta vai ser 3 por 2. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Tá certo ou não? Pessoal, dá uma olhadinha, vê se vocês concordam, vê se ficou super claro lá, vê se tem alguma dúvida, se todo mundo entendeu. Essa é a matriz M. Tá certo? Essa é a matriz transposta de M, tá certo? Letra A e letra B. Isso que caiu na UFSCar. Vê se tem alguma pergunta, pessoal. Não vai deixar ficar com dúvida nesse assunto, que nós vamos trabalhar com bastante atenção, bem devagarinho, para a gente ter isso daí bem fixado. Aí caiu, a gente acerta, tá certo? Vamos fazer mais um exercício antes de a gente encerrar. Vamos fazer mais um. Exercício de número 2, pessoal, para finalizar. Vamos lá, exercício 2. Pessoal, antes de encerrar, só uma coisinha que vocês não notaram aqui, acabou passando desapercebido. Veja só que interessante. 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Então, só para a gente corrigir aqui, pessoal, 4 menos 1, 3. Tá certo? 4 menos 1, 3. Então, vamos corrigir 4 menos 1, 3. Vou colocar em outra cor. 4 menos 1, 3 em outra cor. Tá certo? O resto está tudo perfeito, aí linha vira coluna, então fizemos uma pequena correção. Evidente que se você distrair, você perde um pontinho lá. Não pode perder ponto nenhum. Tá bom, pessoal? Então a questão de número 1, tá certo?
que caiu na UFSCar, esse daí é exatamente a nossa resoluçãozinha da primeira questão. Tá certo? Como eu estava falando, veja lá se tem alguma dúvida, manda dúvida e vamos para o exercício número 2. Na tela, pessoal, 2, vamos lá. Pessoal, questão de número 2, que é o Nauel, questão super tranquilo, o enunciado é longo, mas é super tranquilo, mas resumindo o enunciado, se vocês leram com atenção, o que ele diz? Que você tem uma malha aqui, tá certo? Então você tem cidades ABCD, e quando você representa o número 1 é que você está indo direto para o voo sem escala. E quando é 0 não tem voo para aquela cidade. Então, por exemplo, o A com A não considera, você está no mesmo lugar. Mas o A não vai para B, o A não vai para C, o A vai para D, pessoal. Voo direto A para D, porque está representado com 1. O B não vai para A, o B e B não sai do lugar, sempre é 1, né? O B vai para C direto. Quando tem 1, é voo sem escala. O B vai para D direto. Essa é a interpretação do enunciado. Vamos ver o C. O C não vai para A, o C vai para B, porque tem 1, o C e C não considera, e o C não vai para D, porque é 0. Vamos ver a D de dado. Você pegou o avião. D vai para A? Vai. D vai para B? Vai. D vai para C? Não. E o D e D não considera. Esse é o enunciado da questão. Thales vai nos auxiliar agora, pessoal, lendo as alternativas. Thales, letra A, o que ele diz? Pode-se ir da cidade A até B, passando por outras cidades. A até B de bola? A até B de bola. Então veja só, o A você pode ir para D, então A você vai para D, é um voo com escala, né? Porque o A para A não considera, o A não vai para B direto, o A não vai para C, o A vai para D. Cheguei em D, estou em D. O D vai para... Opa, olha o que o Thales falou. Se D dá para ir para B. D dá para ir para B, pessoal. O D do D de dado, você vai para B de bola. Ou seja, dá para o A ir para B? Dá para o A ir para B com uma escalinha? Dá. O A passa no D e do D vai para o B de bola, então essa seria já a nossa alternativa. Eu acho interessante a gente comentar todas, pessoal, só para vocês verem por que as outras estão furadas. Eu acho que é interessante. Por isso que eu pedi auxílio do Thales. Exercício, letra B, Thales. Letra B, o que ele fala? Pode-se ir da cidade D até B, passando por outras cidades. D de dado para B de bola? Isso, passando por outras cidades. Então, D para B de bola dá para ir. D para B de bola, mas voo direto. Voo direto. Passando por outras cidades. Vamos ver. O D para A. Dá para ir D para A. D para A. Chegando em A, você vai para B? Não consegue ir para B. Então aqui já furou. Aqui já furou. Depois, o D para B de bola não considera, que é voo direto. D para D já não considera, então já furou, pessoal. Olha lá. O D de dado dá para ir para B de bola sem escala, diretaço. Ele falou passando por outra cidade. Então, letra B, falso, Thales. Letra C, o que diz a letra C? Pode-se ir diretamente da cidade D até C. D de dado direto para C? Nossa, D para C não, pessoal. Tem um zerão aqui, ó. D para C, não. Falso. Não dá para ir de D para C. Olha lá, D de dado para C. Tem um zero aqui, então você não vai para C. Fora lá. Vamos para a letra D de dado, Thales. Que diz D de dado? Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e B. Entre as cidades A e B. Bom, A e B nós já vimos que dá para ir com voo de escala lá, A, B. Então, de A para B, você vai de A para D. De A para D, né? A para D. Chega em D, você vai para B. De D para B. Então, esse é o primeiro caminho que você faria de A para B de bola. Segundo caminho de A para B de bola. Deixa eu ver, A para A não considera. B não vai, C não vai. Acabou, pessoal. Não tem segundo caminho nenhum. Então já está fora, letra D de dado, falso. Só tem essa possibilidade de A para B de bola. E a letra E de elefante, Thales. E de elefante, o que diz? Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e C. Vamos ver, cidade A e C. A para C, só dá para ir de A para D. A para D. Vamos ver de D para C agora. De D para C já não dá. Vamos ver de D para A. De D para A. De D para A. A hora que você volta para A, você não faz nada, você vai ter que voltar para D, já era. Vamos ver então A para D. A para D, vamos ver a segunda opção.
e o D vai para B. Vamos ver o D indo para B. O D indo para B, D indo para B, você chegou em B. O B vai para D. Ele quer D de dado, Thales? Sim. Ele quer C. O B de bola dá para ir para C. Olha lá, B de bola dá para ir para C. Então aqui já é uma opção. B de bola indo para C. Então essa seria a primeira opção. Tá certo? Então A para D de novo. A para D de novo. Vamos ver a terceira opção. Bom, o D para A já não serve, o D para B já matou, né? E agora vamos ver o D para A, o D para B, o D para D já não dá mais fazer nada, pessoal, só tem essas duas aí. Então, na verdade, só teria essa opção para você ir de A para C, com duas escalas, não teria duas opções como tá a alternativa de letra E. Então, a letra E é falsa, porque só tem uma possibilidade. Então a única verdadeira, pessoal, letra A de amor, é exatamente isso daí. Então a questãozinha que você tinha que interpretar enunciado, analisar a matriz. Pessoal, essa é a nossa primeira aula de matriz, vamos falar só isso daí. Na próxima aula nós vamos ver multiplicação de matrizes, aí não é nada como soma de matriz, é bem diferente, tem uma regrinha muito peculiar. A gente vai trabalhar com multiplicação de matrizes na segunda aula. Tá bom, pessoal? Veja se tem alguma dúvida aí. Força total, pessoal. Realmente, o que vai acontecer? Nós estamos aí nessa segunda semaninha, vamos até o dia 20 no sábado, mais 2 semaninhas, 3 semaninhas, pessoal, e vamos ter as nossas férias do mês de julho, porque vocês não pararam um minuto. Férias no mês de julho e agosto, aula presencial, pessoal. Estaremos juntos aí 1º de agosto, aí, super confiante, eu já vou até falar, mas 1º de agosto estaremos todos aí juntos nessa semana aí, todos juntos novamente nas aulas presenciais. Valeu, moçada! Força total, exercícios aí, vamos continuar depois, estaremos juntos novamente. Até mais!